Boa. Muito bem, meus caros, boa noite aqui, bem-vindos à nossa reunião do Serviço de Educação Continuada do Hospital de Urgências de Goiânia e de Goiás. E a ideia é a gente poder discutir um pouquinho do que eu sempre falo, daquilo que é possível em termos de gasometria, em termos de compensação. E claro que para falar sobre isso, não tem como nos próximos 40, 50 minutos, que eu não vá abordar um pouquinho do diagrama de Davenport e as questões de potenciais, e aí eu uso bem esse termo, potenciais compensações ventilatórias, especialmente das acidoses e das alcaloses, né? Então, assim, quando a gente pensa no ventilador como um instrumento de suporte de vida, ele também pode ajudar a gente, eventualmente, a manter o paciente relativamente estável, tem limite para isso, nem sempre é simples, e a doença de base ainda é grande responsável pela mortalidade do paciente. Mas se a gente puder amenizar um pouco a situação que o paciente está vivendo, já é bem legal. Então, para a gente poder chegar onde eu quero, que é falar das compensações, eu acho que tem um caminho que a gente tem que seguir. Primeiro, que não adianta, se você foi forjado na sua natureza a ficar colocando seta para baixo, seta para cima, essas coisas todas, eu tenho uma teoria de que isso aqui não funciona. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo com o paciente, fugir dessas equações de referência, porque isso tende a não dar certo. E quando a gente fala em equação de referência, pessoal, uma das coisas importantes é você compreender o fato de que isso muda de acordo com a circunstância. Então, um dos primeiros aspectos importantes que eu quero mencionar para vocês é que quando a gente pensa em gasometria, a gasometria começa, de fato, quando a gente vai analisar substrato energético, e nós vamos imaginar um composto de glicose aqui, C6H12O6, sendo quebrado numa reação glicolítica, por exemplo, dando origem à energia que a gente precisa para viver. E nesse processo que acontece no citoplasma, isso é base para a gente poder ter a vida como a gente conhece, né, aproveitar a gordura, continuar vivo aqui falando com vocês, essa glicose que é quebrada, quando ela é quebrada para nos dar energia para poder existir, nessa reação se liberam hidrogênios, né? E você vê que durante todo o ciclo de Krebs, os hidrogênios vão sendo liberados e junto com eles os carbonos. Você começa a entender um pouquinho da gasometria, por que que conforme eu vou queimando mais disso, eu vou liberando mais hidrogênio, por que que quando eu vou queimando mais disso, quebrando isso, eu vou liberando mais gás carbônico, por que que quando o hidrogênio sobra sem um parzinho, ele vai ser tamponado por uma substância tampão, isso vai dar origem a um ácido, que é o ácido carbônico, que lá no final vai ser CO2 também. Então, é legal a gente pensar nisso. Às vezes a gente está na faculdade, vê o ciclo de Krebs e associa isso com uma coisa traumática, com uma coisa complicada, mas para entender gasometria, sem dúvida a gente passa pelos processos de bioenergética. Então, só para a gente poder enxergar, imagina a diferença. Se eu pensar numa realidade em que eu estou quebrando essa glicose aqui, quando eu tenho oxigênio, lá no final eu vou formar muita água, vou acabar formando gás carbônico, mas essa água é neutra para mim, não me faz mal. O gás carbônico que eu formo na presença de oxigênio, eu consigo exalar numa boa. Agora, quando eu estou formando, precisando de energia para funcionar, e a minha disponibilidade de oxigênio não é tão grande, o grande problema é que eu começo a queimar muito substrato energético, que vai me dar pouca energia cada vez que eu queimo ele. Então, imagina, se eu tenho oxigênio, uma glicose me dá 2, me dá 4, me dá 36 ATPs. E se eu não tenho, uma glicose me dá só 2. E aí, para eu poder ter energia para poder viver, eu vou ter que queimar muito mais glicose, consequentemente, eu vou produzir muito mais gás carbônico, porque eu estou quebrando carbono, né? Eu estou botando fogo em mais lenha para poder fazer fogo. E nessa condição, eu estou produzindo muito mais gás carbônico, liberando muito mais hidrogênio, e esse hidrogênio vai participar na gênese do lactato, o hidrogênio vai puxar o seu pH para baixo. Então, começa a pensar assim, nas acidoses láticas, também chamadas de acidoses metabólicas, o que está acontecendo em grande parte é isso aqui. Eu estou queimando substrato demais, sabendo que na queima da glicose o produto final tende a ser CO2 e água. Agora, quando eu queimo essa glicose sem ter muito oxigênio disponível, acaba que eu vou ter que queimar muito disso e vou formar muito disso. E lá no final vou ter pouca energia.
Agora, se eu tenho oxigênio nessa reação, essa reação é muito mais limpa. É por isso que ninguém aqui está taquipneico agora, ninguém está desconfortável, ninguém está febril. Agora, numa situação de doença, entenda bem isso, eu tendo enormemente a usar esse substrato. E quando eu quebro isso aqui, é natural imaginar que a produção disso aqui vai aumentar. O grande problema é que na ausência de oxigênio ou na baixa disponibilidade de oxigênio para o tecido, eu acabo liberando muito hidrogênio nessa reação e o meu pH vai ter uma tendência enorme a cair. Só não cai porque Deus colocou na gente as bases tampão, do tipo bicarbonato de sódio. Quando os primeiros hidrogênios começam a se formar, essa base tampão vem e anula isso aqui. Anula quer dizer transforma num outro ácido, que é um ácido mais volátil, que você pode eliminar pela ventilação. Só que isso aqui é uma quantidade finita, né? Então, quando a gente está lá vivendo, nós temos uma reserva de bicarbonato em miliequivalentes por litro, nós temos uma quantidade, milimol por litro. Nessas situações, isso aí pode começar a faltar. E é legal a gente pensar nisso. Quando a gente foi feito assim, a imagem, a semelhança divina, se a gente começar a vacilar, pessoal, quando eu estou fazendo um estresse muito grande, mesmo no exercício físico, você vê que eu tenho uma tendência enorme a aumentar a minha concentração de ácidos. Eu não vou entrar no mérito dessa reação agora, porque discute-se muito a equação química que está sendo apresentada aqui, mas uma coisa é indiscutível. Quanto maior o seu estresse físico, maior é a sua produção de ácidos. E aqui o exemplo do lactato como um grande marcador. Quanto maior o seu estresse físico, maior a sua carga ácida. Consequentemente, maior a tendência à queda do seu pH. Só que aqui você está fazendo um exercício muito extenuante. Imagina que você não está fazendo isso. Imagina que agora você está deitado no leito de UTI e está passando por uma reação metabólica em que a sua perfusão sanguínea vai cair demais, em que a sua oferta de oxigênio para os tecidos vai cair demais, e do ponto de vista metabólico, isso tem uma equivalência muito grande com o final de uma maratona, aquelas que, por exemplo, o professor Francisco correu ontem. Então, nessa realidade, pessoal, a gente começa a entrar na acidose, e um dos principais mecanismos que não é lembrado para a gente é a hipoperfusão, é a hipóxia, que coloca a gente num quadro de acidose metabólica, que eu chamo do tipo A, mas também chamada do tipo lática, né? Claro que a gente também pode ter uma perda aguda de base, que pode nos colocar em acidose metabólica, mas nesse momento eu não quero te ensinar gasometria. A aula não é para isso e levaríamos aí boas horas para falar sobre o assunto. Mas eu quero que você comece a imaginar o seguinte: quando há oxigênio numa reação, simplificando um pouco os processos, quando eu tenho oxigênio, a vida é boa. Quando eu não tenho, a vida não é tão fácil. E o que a gente pode falar disso, usando um exemplo de glicólise anaeróbia, é que se eu começar a quebrar um substrato e não tiver oxigênio suficiente, apesar de eu conseguir formar alguns carbonos, eu vou acabar sobrando com um monte de hidrogênio sem par. E isso aqui é que vai puxar meu pH para baixo, porque a gente vai lembrar, quanto maior a concentração de hidrogênio, maior a queda do pH. Isso acontece automaticamente? Não, Deus não ia deixar. Então, conforme eu começo a liberar isso aqui, automaticamente os tampões, o bicarbonato e outros tentam atuar para manter esse pH estável, para evitar que ele caia. Mas cada vez que eu libero um hidrogênio e ele é tamponado por um bicarbonato, essa quantidade começa a cair. E se eu não cortar o problema da falta de oxigênio, eu vou começar a formar cada vez mais disso. Isso aqui vai começar a acabar. Então, você vai começar a pensar assim: quando eu tenho um quadro de acidose metabólica, que você aprendeu naquela faculdade da setinha, seu pH está para baixo e seu bicarbonato está para baixo. Por que ele está para baixo? Porque você está gastando muito dele para tamponar essa carga ácida que está sendo liberada pela reação anaeróbia no tecido, pela falta de entrega de oxigênio, pela hipoperfusão, pela hipóxia tecidual. Né? Isso é muito frequente na UTI, tanto que os pacientes estão lá em estado de choque, entubados, déficit na bomba do coração, tudo isso complica muito a gente. E agora, se eu tivesse oxigênio, o mundo tende a ser muito mais redondinho. Na presença de oxigênio, o que vai acontecer? Eu vou ter muito mais Os disponíveis. E quando eu tenho esses Os disponíveis, eles vão servir como tampão, ajudar na formação de gás carbônico, vão se associar aos hidrogênios, vão acabar formando água. Isso aqui vai ser transformado nos seus glóbulos vermelhos na forma de ácido carbônico transportado dentro do seu glóbulo vermelho, e quando chega no pulmão, a mesma anidrase carbônica que formou isso aqui lá no tecido vai associar, vai atuar aqui dissociando esse ácido carbônico para que você possa expirar. Então imagina, essa carga ácida aqui que tinha potencial de te matar, se você tiver oxigênio,
basicamente você joga ela para fora sem muito estresse. Agora, na falta do oxigênio, você começa a sofrer. Então, nessa condição, a presença do oxigênio é uma boa, excelente coisa que a gente tem para garantir para a gente que nós não vamos entrar em metabolismo lático, que nós não vamos ter acúmulo de hidrogênio, que nós vamos morrer, né, literalmente. Se eu pensar em reação de tamponamento, é basicamente o que eu falei, pessoal. Seja qual for o acúmulo de ácidos que eu tenho, tudo no meu corpo vai atuar para evitar que esse ácido se acumule. Vamos lembrar que isso aqui está nascendo no meio intracelular. Quando isso aqui aparece no sangue, eu já tenho um pátia problema, né? Então, quando eu começo a olhar para cá, nessa reação de tamponamento básica, quando eu tenho um ácido forte, rico em hidrogênio, ele vai ser tamponado por uma base tampão, nesse exemplo, bicarbonato de sódio, vai dar origem a um ácido mais fraco, um sal mais fraco, e vai formar um ácido mais fraco, que tem a sua volatilidade para que você possa expelir isso. Agora, essa reação tem dois lados. Imagina que você está com baixa quantidade de tampão. Pensa que você está num passo à frente. Você continua formando muito disso, sua quantidade de tampão começa a diminuir e você começa a ter um quadro no qual a quantidade de hidrogênio vai acumular e seu pH vai querer cair consequentemente. Quanto maior a concentração de hidrogênio, maior será a queda do pH. E aí você começa a entender o que é o tampão. Aqui o tampão químico está começando a falir, porque a sua quantidade, não só do bicarbonato, mas do fosfato, do tampão proteico, do tampão hidroxila, do tampão hemoglobina, tudo isso está faltando em você. A soma das suas bases começa a ficar escassa. Ao invés de você ter excesso de base, que ele fala na gasometria, você começa a ter falta de base. E nessa condição, o seu pulmão pode tentar te salvar. Como é que o pulmão vai fazer isso? Se ele perceber que a sua carga ácida nos tecidos e no sangue está aumentando, você tem uma tendência involuntária pelos quimiorreceptores que você tem no teu corpo de aumentar o seu volume minuto por meio do aumento de frequência respiratória, por meio do aumento do volume corrente, e aí você começa a tentar eliminar muito desse ácido carbônico. Então imagina, de um lado está formando muito disso, mas de outro lado, seu tampão ventilatório está tentando eliminar hidrogênios pela forma que ele pode, sendo pela ventilação a saída. Então, normalmente, quando você tem um desequilíbrio metabólico, seus tecidos estão sofrendo pela falta de base tampão, e, de novo, essa falta de base tampão pode acontecer nas acidoses do tipo B, por uma perda aguda de base, como acontece, por exemplo, numa diarreia, ou ainda pelo acúmulo de ácidos que acontece no meio hipoxêmico, na hipóxia tecidual. Então, seja como for, as bases tampão tendem a cair. E o seu pulmão não fica lá parado esperando o mundo acabar. Ele fala, está acumulando ácido no corpo, eu não posso deixar esse ácido acumular, senão esse cara vai morrer. O que o pulmão começa a fazer? Excretar ácido na ventilação. Então, lá na formação fundamental, o que a gente aprendeu? Quando eu tenho uma acidose metabólica, ela é compensada por uma alcalose ventilatória. Do ponto de vista estrutural, isso não é mentira, é verdade. Você começa a hiperventilar para tentar eliminar esse gás carbônico. A questão é que esse processo é limitado. Se você começar a hiperventilar, você vai usar seus músculos, né? Esses músculos vão precisar de oxigênio para se manter funcionando. Oxigênio que é uma coisa que você não tem. Então, o seu tampão ventilatório, ele é finito, né? Quanto mais grave você tiver, pensa nisso, quanto mais hipóxico e hiperfundido, mais hidrogênio você vai estar formando. Mais rapidamente, suas bases tampão vão começar a cair. Maior vai ter que ser o aumento do seu volume minuto para tentar te manter vivo. Grande problema, você não tem essa capacidade, você não tem essa reserva, você não tem como fazer isso. Então, quando eu começo a pensar em tampão, o tampão plasmático ele vai ser rápido, o tampão pulmonar também. E depois de que os dois estão estressados, vem o tampão renal para tentar te manter vivo. Então, imagina, quando você está com uma carga ácida importante, o seu tampão plasmático vai atuar na hora para tentar manter o seu pH estável. Rapidinho, na sequência, o tampão ventilatório começa a funcionar, porque ele sabe, se eu tiver acumulando o ácido aqui com uma tendência a cair o pH, se eu começar a aumentar a minha ventilação, eu consigo eliminar gás carbônico. Eliminando o gás carbônico, no final, eu estou jogando fora hidrogênio. E nessas condições, isso aqui pode ajudar a tentar manter o seu equilíbrio ácido básico. Se você está formando mais ácido aqui, deixa eu dar um jeito de jogar o ácido fora para que você não se prejudique demais. E, ao mesmo tempo, se você tiver o seu tampão químico sendo estressado e acabando, se você tiver a sua ventilação sendo estressada para te manter vivo, os seus rins não vão ficar de bobeira, falando assim, o pessoal está estressado lá, hein? Bicarbonato acabando, bases tampão escasseando, tampão ventilatório super estressado, e aí o rim da gente vai começar a atuar.
Então, se o tampão ventilatório leva alguns minutos para ser acionado, e quando a gente fala alguns minutos, a gente poderia falar alguns segundos, ele automaticamente responde. As respostas químicas são sucedidas naturalmente pelas respostas ventilatórias. Já o tampão renal, ele é um pouco mais lento, ele acaba levando aí 1 hora, 2 horas, 3 horas para se ativar. E a ideia do rim é exatamente essa. Então, pensa o mesmo cenário. Se eu tiver com aumento de carga ácida, com uma tendência à queda do pH, se eu tiver aumentando a minha ventilação para tentar tamponar essa carga ácida, meu rim não vai ficar impassível. Ele vai começar a pegar e começar a excretar hidrogênio para a urina. E o rim é danadinho, porque ele, além de ele conseguir excretar um ácido para a urina, ele também tem uma ação trocadora. Ele pega uma base que ele ia jogar para a urina, um próprio bicarbonato de sódio, e traz para dentro da gente. Então, olha como o rim é legal. Se ele começa a perceber que a sua carga ácida está com uma tendência a aumentar, que você já está hiperventilando para tentar eliminar esse ácido em excesso, o rim começa a atuar, depois de algum tempo, jogando hidrogênio para a urina, ou seja, tentando eliminar essa carga ácida e, ao mesmo tempo, reabsorvendo base tampão. Então, é importante que você compreenda isso, porque as compensações metabólicas, as compensações ventilatórias, todas as compensações passam por uma inter-relação desses 3 sistemas, e é fundamental que eu consiga compreender isso, né? Então, quando a gente pega um slide de uma das provas de título, lembrar quando você vai fazer um concurso, eu sempre falo a mesma coisa, mas é importante, muito dessa questão é encheção de linguiça, como toda e qualquer questão que vai para uma prova pesada como essas. A parte que importa aqui é essa aqui, avalie a gasometria. Aqui tudo, se você não lê, dá na mesma. Então, você vê a gasometria, tem um pH superácido, um CO2 que para todo mundo está baixo, porque a referência que vem na gente é 40, vai de 35 a 45, e todo mundo tende a achar que esse CO2 está baixo. Mas quando eu olho para cá, eu vejo uma PO2 normal, uma saturação normal, o que não quer dizer que o paciente estava bem, porque esse paciente está com uma PIP de 8, uma FO2 de 40%, então eu tenho que lembrar da relação PO2 e FO2, mas hoje não é dia de falar de relações de oxigenação. Mas o que eu posso te falar é que ele não está super bem. Como é que ele não está bem? Por mais que ele artificialmente, com pressão positiva, esteja mantendo uma PO2 adequada e uma saturação adequada, mesmo assim ele tem um pH superácido. Isso aqui está claro para a gente que ele tem uma reação em que as bases estão escasseando. Então, se eu fosse racionalizar sobre esse paciente tem uma diminuição importante do Basic Excess e já tem um pH mais ácido. Frente a um quadro como esse, em que a base tampão está baixa, e eu estou representando isso pela queda do Basic Excess, frente a um quadro em que o pH já caiu, pessoal, sem dúvidas nesse paciente, o que se espera é aquilo que eu acabei de mencionar para vocês. Se seu tampão químico está escasseando, se você já está com o pH ácido, é muito natural que vá se esperar um aumento da sua ventilação. E esse aumento da sua ventilação, nesse exemplo, não está sendo muito bacana, porque mesmo aumentando o seu volume minuto, o CO2 que esse paciente apresenta aqui, por mais que esteja todo riscado, aqui está escrito 32. E 32 não é queda suficiente do gás carbônico que possa ter o mínimo papel de controle da acidez. Vocês têm que ter uma regra já que eu sempre recito, né, e é importante que você compreenda, que a alternativa correta aqui é a B. Ó. O paciente apresenta uma acidemia importante e ele tem uma acidose mista. Por mais que você não consiga aceitar isso de saída, esse gás carbônico de 32, que teoricamente pela referência estaria baixo, não está baixo o suficiente para um quadro de acidose metabólica como esses. Porque de base esse paciente tem uma acidose metabólica, mas já tem que começar a pensar no seguinte, numa acidose metabólica importante, e ela é especialmente importante quando o pH está menor de 7,15, o que se espera é uma queda maior do gás carbônico para que isso possa ter a mínima amenização do quadro ácido. Quando eu falo amenização, eu posso afirmar para vocês que nesse momento o paciente está com uma acidose mista. O gás carbônico, frente a um quadro de acidose importante, precisa estar baixo. Então, se você voltar para aquela referência que te ensinaram, e eu vou rabiscar aqui embaixo, que te falava assim, olha, quando você quer ver uma acidose metabólica, o pH tem que estar com seta para baixo, o bicarbonato tem que estar com seta para baixo, mas ninguém te contou que numa acidose metabólica de verdade, o gás carbônico também tem que estar com uma seta para baixo. Se o gás carbônico estiver normal, isso é uma acidose mista, isso não é uma acidose metabólica pura. Então, entendam isso. Sempre que eu tenho um quadro ácido, importante, e a base é metabólica, eu preciso ter o gás carbônico caindo, nunca normal. Então, se você pegar uma gasometria com bicarbonato super baixo, um Basic Excess super negativo, um pH ácido, e o CO2 estiver normal pela referência,
vem lá na gasometria azulzinho, pretinho, não está vermelhinho, isso não quer dizer que ele está normal. Na essência da fisiologia, carga ácida que se acumula no corpo, pH mais ácido no sangue, deve e tem de ser acompanhado por aumento do trabalho ventilatório. Então, quando eu penso nas compensações ventilatórias das acidoses láticas, essa é uma das principais informações que você tem que ter. Num quadro ácido, se espera CO2 baixo e não normal, quanto menos alto. Muitas pessoas resistem ao fato de enxergar uma acetose mista aqui porque esperaria o gás carbônico acima de 45, quando, na verdade, nesse exemplo, o 32 já é considerado um gás carbônico não normal. Claro que, para isso, eu deveria fazer uma conta para que eu pudesse, nessa questão, calcular o basic excess. Essa conta existe, mas já vai uma informação, você tem que acreditar em mim por enquanto, com um bicarbonato desse aqui, você nunca teria um CO2 de 32 sem ter um componente respiratório piorando esse quadro de acidose do paciente. Então, pega um exemplo de vida real aqui, numa época em que eu era coordenador de um UTI neonatal, e nós estamos falando de 2019, você vê uma paciente extremamente grave, recém-nascida, com pH de 7,0, e você vê que essa paciente ela tem um basic excess super negativo, 19,8, menos 19,8, rabisquei em cima, agora não vou conseguir apagar, e você vê que ela está com bicarbonato de 21. Então, se você fosse guiar pelo bicarbonato, você ia voar cego, porque com certeza repuseram bicarbonato nela aqui. Mas quando eu olho para cá, eu tenho um basic excess super negativo. Deus fez a gente para ter excesso de base. A base dela está acabando. E mesmo com a base acabando, eu tenho um pH superácido, 7,0, ou seja, a base tampão químico já está falida, já nem tem mais o que buscar. E você olha para cá, você vê que o CO2 na gasometria está 86. Então, aqui é óbvio que ela tem uma acetose mista. É óbvio que ela tem uma acetose mista e que a parte ventilatória dela está muito incompetente. Qual é o problema? A membrana hialina prematura, ela não tem área de troca pela própria membrana hialina, um pulmão pouco recrutável, mesmo em pronação, instabilidade hemodinâmica, droga vasoativa no tampo, né? E essa paciente com quadro de acidose mista importante, mas a doença de base é metabólica. O que nós temos aqui é uma incompensação ventilatória para poder remover o gás carbônico. Avaliamos, tratamos, buscamos melhorar essa paciente, e se você vê a primeira avaliação, a primeira gás era das 9 da manhã, e às 5 da tarde, essa paciente está com pH de 7,11, menos pior de ruim, porque de manhã era 7,0. Quando o pH sobe acima de 7,1, eu começo a diminuir um pouco a mortalidade, especialmente se o pH passa de 7,15. Mas esse pH não chegou lá ainda. Mas vocês percebam, embora o basic excess ainda bastante negativo, embora o bicarbonato ainda abaixo da referência, isso aqui é meio que 2 mais 2, você vê que o CO2 dela, que estava 80 e tanto, na gasometria anterior, estava 86, aqui ele está 61. Então, na hora que eu conseguir, usando todos os recursos que eu tinha disponíveis no ventilador, aumentar a ventilação dela discretamente até o limite daquilo que eu conseguia fazer, sem fazer autopipe, sem causar aprisionamento de ar, sem causar volutrauma, a verdade é que eu cheguei no limite do que eu podia com a ventilação. Quando eu abaixei o CO2 de 86 para 61, eu usei um pouco dessa compensação ventilatória, mas é óbvio que nesse momento de maneira insuficiente, né? E a partir dali eu espero um prognóstico ruim, que foi o que aconteceu com ela. Ela não tinha mais recurso para fazer troca gasosa, não conseguia se melhorar a hemodinâmica, não conseguia se ofertar oxigênio para o tecido, e ela acabou morrendo num quadro ácido que vai predispor para ela falência do sistema nervoso, falência do sistema circulatório, a droga vasoativa vai passar a não fazer mais efeito. Então a gente tem que pensar o seguinte: a compensação ventilatória de um quadro metabólico importante é extremamente limitada. A gente não é capaz de corrigir um problema. A gente consegue minimizar um problema enquanto a hemodinâmica não é restaurada, enquanto não se consegue melhorar a oferta de oxigênio para o tecido, ou nos casos de perda aguda de bases, enquanto essa base é reposta. Mas, essencialmente, os tampões que a gente calcula, as equações de compensação, não são ferramentas mágicas que fazem a gente salvar o paciente. O que a gente faz é prolongar a tolerância dele a um quadro ácido, usando o tampão ventilatório, para que a gente possa tentar dar tempo das medidas terapêuticas de suporte fazerem mais efeito. Então, a gente sabe, a literatura é muito clássica, quando o seu ácido se acumula, você começa a morrer. A gente não foi feito para ficar numa acidemia importante. Então, isso aumenta a mortalidade, aumenta a complicação, tudo em você funciona pior num meio extremamente ácido. A gente não é feito para suportar essa acidez. Então, dito isso, deixa eu só beber uma água, que eu estou na velocidade 3 hoje. Dito isso, se a gente vier pensar e colocar essas equações básicas aqui, ó,
você gosta, seta para cima, não você, mas o seu amigo atrás do toco, aquele que não está aqui nessa aula hoje, quando você vê assim, você fica com vontade, olha, eu tenho um pH baixo, eu tenho uma base baixa e o CO2 está normal, a minha vontade é falar que é acidose metabólica. Eu vou afirmar para você, isso aqui não está certo. Numa acidose metabólica, o CO2 tem que cair junto com a queda do basic excess. Então, sempre essa frase é muito importante. Numa acidose metabólica, o CO2 precisa cair junto com a queda do basic excess. Se o basic excess estiver menos 5, você espera que o CO2 que vai se apresentar na gasometria seja 35 para você ter uma acidose exclusivamente metabólica. Se o CO2 da gasometria vier 37, isso já é uma acidose mista. Então, uma pausa dramática. Se você colhe uma gasometria e você vê o CO2 normal frente a um quadro de queda das bases, isso já é anormal, isso já é acidose mista, mesmo que o valor esteja abaixo da sua referência de 40. Então, a partir dali, a regra se vale também para as alcaloses metabólicas. Então, se você tiver numa situação em que você teve vômitos compulsivos, por exemplo, perda de ácidos, acúmulo de base em você, se seu pH começar a subir, seu basic excess estiver aumentado, acima de mais 5 especialmente, e seu CO2 estiver normal, isso não é normal. Num quadro em que você puxa para a alcalose metabólica, há uma tendência à diminuição do drive neural para que seu gás carbônico possa subir. Então, se você não tiver essa subida do gás carbônico junto com o quadro de alcalose metabólica, você também tem um quadro de alcalose mista. Tanto na acidose metabólica quanto na alcalose metabólica, você espera que o gás carbônico acompanhe o comportamento. Nos casos de acidose, que o gás carbônico caia de maneira proporcional. Nos casos de alcalose, que o gás carbônico aumente de maneira proporcional. Então, quando você olha para um quadro como esse, imagina, eu tenho um pH alcalino, isso é óbvio. Quando eu olho para cá, eu vejo um gás carbônico em 41 e eu vejo um basic excess na faixa de 10,4 com o bicarbonato elevado. Então, sem dúvida, eu tenho uma alcalose metabólica, indiscutivelmente, né? Sim, eu tenho. Mas além de eu ter uma alcalose metabólica, eu espero que num quadro como esses, eu tenha aqui facilmente um CO2 ao redor de 46 para ter um quadro exclusivamente metabólico. Como meu CO2 está 41, eu posso afirmar que isso aqui é uma alcalose mista. Já pensou? Então, assim, mas professor, o CO2 não deveria estar baixo para esse quadro de alcalose metabólica? O CO2 está baixo. O CO2 esperado aqui estaria ao redor de 46, até mais. Seria aqui, brincando, 48,4 o valor necessário de CO2 para você ter um quadro de alcalose metabólica exclusivo. Então, esse tipo de conhecimento que está sendo dito aqui é importante que você reúna, porque quebra um pouco aquele status quo de olhar só para duas variáveis para fazer um diagnóstico, especialmente nos quadros metabólicos, é fundamental que você olhe o resto todo. E para olhar esse resto todo, você tem que passar pelo Davenport. E muitos de vocês nem conviveram com o Davenport na formação fundamental. Nem eu me incluo nisso fortemente. Então, quando eu olho para o Davenport, pessoal, opa, sumiu minha imagem. Quando eu olho para o Davenport, é você imaginar o seguinte, você está no ponto A, você está equilibrado. Tem um pH de 7,4, um bicarbonato ao redor de 25, gás carbônico em 40. Se você entrar numa acidose metabólica, passando por ponto G, seja por perda de base ou pelo acúmulo de ácidos causado pela hipóxia, o que você vai ter é o pH puxando para o ácido. Como você está gastando suas bases para tamponar o hidrogênio, sua base tampão está diminuindo. Mas o que está errado aqui? O CO2 jamais seria 40 num quadro como esse. Quando eu falo que o Davenport está errado, é porque ele está incompleto, ele não passa a mensagem completa. Quando você olha o Davenport, você tem que enxergar que num quadro em que entra num quadro ácido como esse, com base baixa, automaticamente a sua compensação respiratória já vai acontecer. E o seu gás carbônico deve começar a diminuir em paralelo à perda das suas bases. Num primeiro momento, você se enfia na acidose, mais rapidamente, eu ouso falar em minutos, o seu gás carbônico já começa a diminuir, você vê que do 40 ele está vindo para o 20, para que você possa tentar restaurar o seu pH. Não que você vá conseguir, mas que você tenha uma compensação ventilatória para tirar você de uma zona desconfortável. E o que é desconfortável? Qualquer pH menor de 7,15. Então, quando eu falo para vocês que numa acidose metabólica se espera indiscutivelmente, que você tenha uma compensação ventilatória proporcional. Isso é visto quando você olha para cá. Então, nos dados, ou aqui um estudo do Rocco, muito legal, quando você olha para uma acidose metabólica, você tem que ter claro que quando ela começa a acontecer, o seu basic excess vai servir de referência para que você possa aferir o quanto de gás carbônico você precisa remover dessa reação.
e o quanto é necessário, aquilo que seu corpo faria sozinho se você não tivesse entubado, sedado no ventilador mecânico. Se você tivesse o drive neural preservado, seus quimioreceptores iam fazer você fazer isso. Então, imagine o seguinte, se eu tenho uma gasometria que traz um basic excess -8, a despeito do valor bicarbonato, o que eu tenho que buscar no meu gás carbônico é um gás carbônico na faixa 32. Se eu tivesse um pH ácido, se eu tivesse uma base diminuída, para falar que eu tenho exclusivamente uma acidose metabólica, o PCO2 deveria estar 32, né? Dali para menos. Se o meu CO2 viesse 35, eu já ia ter que dizer para você que você tem um quadro misto, porque não é fisiológico esperar que num quadro de déficit de base o CO2 permaneça normal. O comportamento de ambos é alado. E ao contrário, quando você vê a alcalose metabólica, imagina, o seu pH começou a subir, como eu mostrei aqui, o seu pH começou a subir, você está numa baita alcalose metabólica. O que é a compensação que o seu organismo faz num quadro de alcalose metabólica? Uma diminuição do seu volume minuto, buscando um aumento do CO2. Quanto de aumento? O valor do Basic Excess, 10,4, multiplicado por 0,6. Essa conta aqui, potencialmente, vai dar 8,4. E aí, quando seu CO2 estiver em 48,4, você está numa condição na qual você excluiu o componente ventilatório daquela acidose, que até aquele momento, daquela alcalose, que até aquele momento era uma alcalose mista. Então, para você dizer que você tem uma alcalose metabólica pura, o seu gás carbônico tem que acompanhar, no sentido do crescimento, né, o quadro metabólico. O gás carbônico não fica impassivo, você não pode ignorar o gás carbônico para fechar o diagnóstico nos quadros metabólicos, ele faz parte, porque muitas vezes o que acontece é um quadro misto. Né? Então, a gente está jogando uma discussão aqui que é importante. E quando eu olho para um diagrama como esses, mais completo, isso fica muito claro e responde muitos dos problemas de gasometria que as pessoas têm e às vezes não param para se debruçar sobre gráficos como esse para que a gente possa melhorar nossa interpretação. Então, quando eu olho para cá, eu vejo o estado normal. No estado normal, meu gás carbônico está na faixa 40 quando eu acompanho aqui. Beleza, ele pode variar entre 35, pode chegar aqui em 45, mas ele é dito normal. Agora, enxerguem que num quadro de acidose metabólica, como está claro aqui nesse quadrado, o meu pH já está caindo, o meu bicarbonato, minhas bases tampão já estão baixas, mas em nenhuma dessas abscissas que cruza a acidose metabólica, o meu gás carbônico está normal. Você perceba que todas as abscissas, essas linhas que estão aqui, digamos assim, nesse sentido parabólico, todas essas parábolas já estão abaixo de 40. Então, os gráficos originais deixam claro, nenhuma hipótese pleiteio 40 num quadro de acidose metabólica. Você vê que o 40, quando eu desço a caneta aqui, ó, ele nem encosta na acidose, porque não é o que acontece. Fisiologicamente falando, numa acidose metabólica, o gás carbônico deve acompanhar essa queda das bases tampão. Senão você tem uma acidose mista, não é fisiológico ter um CO2 40. Então é difícil desligar esse reset na sua cabeça, mas é fundamental. E a mesma lógica para a alcalose. Veja aqui, ó, numa alcalose metabólica, você perceba claramente que num quadro em que meu pH está aumentado, 7,5, 7,6, 7 tanto, não sei quanto, nesse quadradinho aqui, em que minhas bases tampão estão aumentadas, em nenhuma realidade eu tenho um gás carbônico normal. O gás carbônico deve estar aumentado numa alcalose metabólica. Então, quando eu penso em compensação ventilatória dos quadros metabólicos, que é um tema que eu queria abordar com vocês hoje, é muito importante que você resete esse seu conhecimento e fala, peraí, numa alcalose o CO2 tem que subir. Se eu deixar ele normal, eu estou sendo parte do problema. O CO2 precisa subir e eu devo tentar diminuir, na medida do possível, o meu volume minuto. Essas alcaloses acontecem, como eu falei para vocês, em episódios de vômito, em perdas agudas de potássio, isso pode acontecer, alguns diuréticos fazem isso, até repor o potássio de volta, está numa alcalose. Então, isso é importante. E já que a gente está aqui, também cabe uma reflexão quando eu vejo um gráfico completo como esse. Mesma coisa, você aprendeu assim, olha, hoje mesmo teve um caso assim, a colega, a Ângela, inclusive, mandou um paciente em que eles estavam na UTI, o paciente com o gás carbônico aumentado, o pH normal, e se você tem um gás carbônico aumentado para caramba, tipo 80, como é que você quer falar que seu pH está normal? Isso não é fisiológico, não faz sentido. O pH não pode estar normal. O seu pH, se você tem um CO2 alto, é para ele cair. Só que nesse caso está normal. Por quê? Porque existe uma acidose respiratória crônica, existe uma acidose respiratória aguda. Como é que eu lido com isso, pessoal? Vamos voltar aqui, ó. Numa acidose aguda, quando eu tenho qualquer depressão do drive,
quando eu tenho retenção de gás carbônico por um fenômeno obstrutivo, quando eu tenho uma crise de broncoespasmo, você vê que o meu gás carbônico está saindo de 40 e passando para o ponto B. Você vê que meu pH caiu aqui e o meu CO2 aqui está 60. Você vê que mesmo no quadro agudo, o seu rim não fica assim, impassível. O rim não é preguiçoso a esse ponto. Conforme seu gás carbônico vai subindo, você está aumentando a sua carga ácida, porque o gás carbônico se associa com o hidrogênio facilmente. Sua carga ácida está aumentando. Nessas condições, você vê que discretamente a sua base tampão também já começou a subir. Mas quando você não corrige esse quadro agudo, não consegue reverter a obstrução, não consegue diminuir o aumento do metabolismo, tem alguma disfunção que está limitando a sua ventilação, que você não consegue reverter, e o gás carbônico permanece elevado por algum tempo, e algum tempo são algumas horas, especialmente alguns dias, você vai entrar num quadro de compensação renal mais importante. Não que ele não tenha começado na fase aguda, mas ele não consegue, de maneira crítica, com essa discreta elevação, te resolver o problema. Você vê, conforme o gás carbônico vai aumentando de maneira infinita nesse gráfico de Davenport, o CO2, o bicarbonato também vai aumentando, a base tampão também vai aumentando. Mas ao passo em que isso se instala, o que vai acontecer com você? A compensação renal entra em jogo. O que o rim vai fazer? Excretar ácido para a urina e trazer base tampão de volta para você. E você veja aqui, ó, seu gás carbônico continua elevado, mas agora está num quadro de acidose respiratória crônica, com o seu basic excess elevado, especialmente maior de mais 5. Então, foi o que eu falei para a Ângela hoje na conversa pelo chat, quando ela estava discutindo o paciente beira-leito comigo. Eu falei, olha, se você tem uma condição na qual você tem uma acidose respiratória crônica e o seu basic excess está elevado, é porque os seus rins já assumiram o papel de compensação nesses quadros, e esse paciente, ainda para piorar, tinha VNI prescrita de horário 2 vezes por dia para controlar o CO2. Nesses quadros, pessoal, o que você faz quando você diminui o CO2 abruptamente é colocar o paciente num quadro de alcalose metabólica, que pode vir acompanhado com depressão do drive neural, rebaixamento de consciência, rebaixamento de tudo, e esse paciente acaba entubado. Então, cuidado com o VNI nos quadros de acidose respiratória crônica. O mesmo gráfico mostra a mesma coisa. Ó, numa acidose aguda, o bicarbonato ainda não subiu de maneira tão importante. Mas numa acidose crônica, mesmo com o CO2 extremamente elevado, as suas bases tampão vão estar muito altas. E na gasometria eu vejo isso com certeza quando meu basic excess está acima de mais 5. Então, quando eu vou pensar em compensação ventilatória de distúrbio gasométrico, na acidose aguda, tem todo lugar para aumentar o volume minuto, restaurar a ventilação, adaptar a VNI, aumentar o volume corrente do paciente, se for o caso, tiver janela para isso. Mas numa acidose crônica, muito cuidado com a remoção aguda de gás carbônico, porque isso induz um quadro de alcalose metabólica compensatória, que já não é mais compensatória que você arrancou o CO2 e acaba fazendo mal para o paciente. E você veja que tem a mesma lógica. Se o seu serviço for muito ruim, mas muito ruim mesmo, você vai ter uma alcalose respiratória aguda. Tipo, o paciente está com dor, está agitado, ele começa a hiperventilar do nada. Raras vão ser as vezes que ele vai ter um tumor de tronco e vai fazer hiperventilação. Ou ele está com o ventilador mal ajustado, está hiperventilando de base. Seja como for, a alcalose respiratória é um fenômeno autolimitado. Quando você hiperventila, você faz vasoconstrição encefálica, especialmente quando o gás carbônico cai de 28, isso autolimita a hiperventilação. Mas num quadro que você está entubado e quem está assistindo o ventilador é ruim, deixa você com o volume minuto muito alto, pode ser que seu gás carbônico caia, onde eu estou circulando aqui. E numa alcalose respiratória aguda, quando seu gás carbônico cai, qual que é a resposta? Seu pH vai subir. Você vê que num quadro agudo, pessoal, quando o gás carbônico começa a cair, na alcalose aguda, você vê que Deus não é bobo. Ele fala, deixa o rim já começar a jogar um pouco de base fora, que se o cara está jogando os ácidos fora na ventilação, você vê que na alcalose aguda, as bases já começam a querer cair. Mas no quadro crônico, as bases vão estar bem baixas. Então, se você viveu, que é muito ruim, porque não faz sentido deixar alguém hiperventilando a vida toda. Mas se você viver numa alcalose respiratória crônica, o que você vai ter é um basic excess extremamente negativo. O que isso representa? Se você vive em alcalose, né, o rim vai começar a excretar as bases para a urina e reabsorver hidrogênio. Você vai perder suas bases tampão. Porque não dá para o seu corpo viver jogando ácido fora na ventilação e ainda jogando ácido fora no rim. O rim vai começar a jogar um monte de base fora para trazer hidrogênio para dentro. Então, você tem que saber separar essas compensações para pensar naquilo que você faz no seu dia a dia, se você está fazendo corretamente. E isso é uma fala muito importante, porque seja qual for o gráfico que eu for adotar, a regra é a mesma, pessoal. Então, quando eu vejo um gráfico desses de gás carbônico, é importante que você note, se eu partir do ponto A em que eu estou normal, que meu bicarbonato está 25, meu CO2 está 40, ao passo em que o CO2 começa a aumentar, você vê que não tem jeito, quando eu vou fechar as casinhas,
o, o bicarbonato já começa a subir. É uma reação compensatória. Se a parte ventilatória ficar maluca, o rim vai atuar jogando hidrogênio para fora e, nesse exemplo, trazendo base para dentro. E numa acidose respiratória crônica, sua base tampão vai estar maior de mais 5. E ao contrário, se você começar a hiperventilar e diminuir seu CO2, não tem jeito. O seu rim não vai deixar isso acontecer e ficar parado. Ele vai começar a excretar a base para a urina e suas bases tampão começam a cair para tentar manter o seu equilíbrio. Já que você começou a jogar os ácidos fora pela ventilação, o que o rim vai fazer é diminuir suas bases para tentar manter você equilibrado. Então, seja proativo quando você está no ventilador mecânico e para de achar que 40 é normal. 40 é normal, numa acidose metabólica, não é normal. Numa acidose metabólica, o CO2 tem que cair e acompanhar o basic excess. Quando você fala de uma compensação maior, tem várias contas para falar, usando bicarbonato. Esse é o grande problema, que aí para poder fazer uma compensação mais pesada, você acaba aumentando demais o volume minuto. E isso tem limite, pessoal. Você não vai deixar um paciente neurocrítico, por exemplo, com gás carbônico muito baixo. Se a acidose mata ele, o CO2 baixo também ajuda a matar. Então, é toda uma faca de dois gumes. O neurocrítico é o mais difícil quando a gente vai pensar em compensação. Mas a viagem é, se eu entender esses conceitos, que uma coisa acompanha a outra, pessoal, e são várias representações dos artigos clássicos que falam mais ou menos a mesma coisa. Olha, se eu tenho um quadro, por exemplo, de acidose metabólica com queda do meu pH, certo? Se eu tenho um quadro de acidose metabólica, entenda que nesses quadros de acidose metabólica, quando o meu basic excess está negativo, na acidose metabólica, o meu basic excess está negativo. Mas enxerguem, eu espero nessas reações que meu gás carbônico esteja abaixo de 40. Nos quadros metabólicos, eu espero que meu gás carbônico esteja abaixo de 40. Nos quadros de acidose metabólica, o gás carbônico deve estar caído. Perfeito? Se eu tiver numa acidose metabólica o CO2 aumentado, 40 ou mais, eu estou deixando a via da normalidade para entrar numa via de acidose mista. E a mesma lógica nas alcaloses metabólicas. Quando meu pH está muito subido, está muito alto aqui pelo acúmulo de base tampão, veja bem, eu espero nos quadros de alcalose metabólica que eu possa puxar o meu CO2 para menos, que eu possa puxar o meu CO2 para menos. Se eu não conseguir puxar o CO2 para menos, eu tenho um quadro de alcalose mista. E isso é perigoso, tá certo, pessoal? Então, quando eu começo a pensar para cá, ó, numa alcalose metabólica, eu espero que o meu CO2 suba, desculpa. Numa alcalose metabólica, eu espero que o meu CO2 suba. Se meu CO2 cair, eu tenho uma alcalose mista. Então, quando eu vou interpretar esse tipo de coisa, começa a ficar mais fácil de entender. E esse é o slide que resume um pouco da obra do que eu queria falar para vocês hoje, para não dizer que eu estou mentindo. Então, veja, por definição, quando eu tenho uma acidose metabólica, eu tenho um basic excess muito negativo. É claro que o meu bicarbonato é o principal componente do basic excess, não o mais potente, mas em quantidade o maior. Eu tenho um pH caindo e o CO2 baixo. Então, comece a resetar esse know-how para você saber disso. E a mesma lógica na alcalose metabólica. Se eu tenho um aumento do pH, se eu tenho um acúmulo de bases, o CO2 deve subir em relação ao normal. Ele não pode ficar normal. E aí você veja que tem a classificação. Numa acidose respiratória aguda, quando eu tenho acúmulo de gás carbônico e queda do pH, você veja, num quadro agudo, minhas bases tampão pelo rim ainda não estão aumentadas. Mas nos quadros crônicos, que não demandam tamponamento ventilatório agudo, sua base tampão vai estar maior de mais 5. Seu pH pode até estar menor, mas não vai estar tão grave. Seu CO2 vai estar aumentado, o pH não vai estar no buraco, vai estar com certeza acima de 7,2, quando numa acidose crônica você tem um basic excess maior de mais 5. E isso é muito importante. A mesma regra vale para as alcaloses respiratórias. Numa alcalose respiratória aguda, meu basic excess ainda vai estar normal. Numa alcalose crônica, eu já vou ter perda de bases pelo rim para poder compensar isso. Então, comece a pensar de novo na forma pela qual você lida com esse problema, porque aí, sem dúvidas, você vai lidar melhor com essa situação. Então, basicamente, essa era a conversa para a gente ter hoje, nessas... Opa, o que eu fiz aqui? Parei. Vocês estão me vendo aí, beleza. Então, essa era a conversa que eu queria ter com vocês hoje, no sentido de colocar essa reflexão e abrir agora para discussão. Quem quiser se colocar, trazer uma expertise, uma opinião. E, de novo, eu não sou o dono das verdades nesse sentido, mas quanto mais eu me lancei a estudar gasometria, mais eu percebi que eu passei anos fragilizando a assistência, sendo menos proativo nas questões do gás carbônico. Eu não estou falando para você abaixar violentamente o gás carbônico, mas que você deva levar ele junto com o basic excess na acidose.
1 para 1. Então, Basic Excess menos 10 joga um CO2 para 30, por exemplo, do 40 menos 10, e nas alcaloses metabólicas, pega o valor do Basic Excess, multiplica por 0,6 e corrija para mais. Então, se eu tenho uma alcalose metabólica, 40 mais a multiplicação do valor do Basic Excess por 0,6. São compensações que, na minha visão, são efetivas e conseguem entregar um resultado que é não curar o paciente, não salvar o paciente, mas pelo menos mantê-lo viável clinicamente, até que as condutas clínicas de suporte, melhora da hemodinâmica, reposição de potássio, reposição de ácidos nos quadros graves de alcalose metabólica, possam ser realizados. Então, se você sair dessa conversa sabendo classificar melhor a acidose respiratória aguda e crônica, tirando da sua cabeça que a VNI cabe em qualquer aumento do CO2, né, olhando para o Basic Excess com mais amor, né, e olhando para os quadros metabólicos, eu já fico satisfeito. E esses eram as minhas colocações para o dia. Quem quiser abrir o microfone e falar, that's the moment, por favor, meus caros. Ufa, uau. Bom, beleza. Ainda bem que foi gravado, depois a gente coloca lá. Deixa eu só parar a gravação aqui, se eu conseguir, para a gente poder